dos pobres eu sempre dizia, eles precisam de mim, são milhares. O Vaticano II pediu para a gente evangelizar os pobres, mas eu quero que o senhor faça um programa para que os pobres se tornem evangelizadores. Vocês disseram, olha, na Praça da Sé tem 500 policiais, e se alguém gritar, abaixa a ditadura, eles têm o direito de atirar. Eu sentia um grande medo já no dia anterior, e o meu medo foi mais forte dentro de mim. Olá, você que acompanha a nossa programação da FAR. O nosso programa Voz da Experiência de hoje é um programa especial. Ele começou a partir de um sonho que nós tínhamos quando começamos a fazer esses programas especiais, de conversar, de trazer a voz da experiência do grande cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito de São Paulo, falecido no último dia 14 de dezembro. Infelizmente, quando nós estávamos em via de fazer este convite a Dom Paulo, no dia seguinte ele foi hospitalizado, depois de 17 dias veio a falecer. Mas a figura deste grande cardeal, que eu tive a oportunidade de conhecer desde a minha infância, de conviver, de ouvir muitas histórias, essas histórias do cardeal Arnes também atingiram, também fizeram parte da vida de muitas pessoas. Então hoje eu quero conversar com duas mulheres que conviveram muito próximas a Dom Paulo, porém, além de estar com essa grande figura, ainda tinham as suas vidas, ainda construíram a sua história, ainda construíram a sua experiência. Então quero homenagear Dom Paulo Evaristo, que com certeza, de onde ele está, junto de Deus, ele olha por nós hoje e nos conduz nesta caminhada de vida junto a Deus. Nesta primeira rodada de conversa, eu quero conversar com Maria Ângela Borsoi. Ela, por mais de 40 anos, acompanhou o trabalho de Dom Paulo Evaristo, e ainda com Dom Paulo emérito, Dom Paulo arcebispo emérito de São Paulo, ainda continuou acompanhando o cardeal, cuidando do seu arquivo histórico, fazendo um belo trabalho na Cúria Metropolitana de São Paulo. Então estamos aqui na Catedral da Sé e agora vamos conversar um pouquinho com ela. Boa tarde, Maria Ângela. Tudo bem? Boa tarde, Rubens, tudo bem. É uma Obrigada. grande alegria conversar com você, você ter aceitado este nosso convite para falarmos não só de Dom Paulo, mas também falarmos um pouco da sua vida, um pouquinho da sua história. Maria Ângela, você está com quantos anos agora? Estou com 77 anos, a caminho dos 78. Estou mais perto de completar 78 agora, porque sou do mês de março. Sim, e você trabalhou foram mais de 40 anos com Dom Paulo. Como é que começou essa história? Como é que você conheceu Dom Paulo? Eu era jovem ainda, eu não tinha chegado aos 30 anos e eu participava como jovem de movimentos da igreja na região, hoje região Santana, que na época era a região norte, no tempo em que o Concílio Ecumênico Vaticano II se encerrou. Eu estava como simpatizante da Ação Católica, entre outras atividades. Eu era paroquiana da Paróquia do Menino Jesus do Tucuruvi, na Avenida Mazei. E naquele tempo já tinha falecido um padre que fez história por lá, o cônego João Ligabue, e naqueles anos do término do concílio era o pároco o Monsenhor Vitor Ribeiro Nickelsburg, que tinha sido secretário, segundo consta, do cardeal Mota, aqui em São Paulo e tal. E foram os anos 60 em que o cardeal de São Paulo, sendo Dom Agnello Rossi, que já tinha instituído as primeiras regiões episcopais na cidade, recebeu de Roma os seus bispos auxiliares, que era a novidade aqui na Igreja de São Paulo. Dom Paulo Evaristo, esse franciscano, que ficou bispo, portanto, em 1966,
foi designado para a nossa região norte e foi aí que eu conheci. Mas antes de ele chegar lá e de eu conhecê-lo pessoalmente, por causa dos meus envolvimentos assim com a pastoral da igreja da época, eu trabalhei eu fiz parte de uma das comissões que o cardeal Rossi estabeleceu abertamente aqui em São Paulo, logo ao término do Concílio Vaticano II. Inclusive, ele fez publicar no jornal São Paulo da época uma espécie de cupom de inscrição para qualquer católico ou católica que se interessasse em participar de grupos de estudos em torno de cada um dos documentos do concílio. E eu, que tinha meus movimentos de simpatizante de ação católica, com professoras amigas e outras pessoas, nós nos distribuímos para entrar nessas comissões, para aprender sobre os documentos do concílio. E eu fui com uma outra amiga lá do bairro próximo, nós nos inscrevemos para o ecumenismo, que era uma coisa tão nova. E eu me lembro que eu já trabalhava como nutricionista nova, que é a minha profissão para a qual eu me formei, num hospital na Vila Mariana, quando ainda pouca gente tinha telefone nessa cidade, inclusive minha família não tinha. Eu recebi uma ligação lá no hospital, porque eu tinha posto como contato para minha inscrição, de um padre encarregado me chamando para a primeira reunião desse grupo de estudos do ecumenismo, que, claro, era dirigido por peritos, padres. A Cúria Metropolitana ainda era aqui na Praça Clóvis, antes da construção do metrô. E eu trabalhei, então, assim, um tempo nesses movimentos de ecumenismo, inclusive lá em Santana, eu e a minha amiga, que éramos as duas leigas inscritas pela região Santana, porque morávamos lá, nós fomos encarregadas por essa pequena comissão da Cúria, pelos padres que dirigiam as freiras, tinha muitos religiosos ali, leigos, acho que éramos praticamente nós, e mais 2 ou 3 pessoas só. Nós fomos contatar pastores evangélicos em Santana, mas das igrejas históricas. Eu lembro que nós fomos na Presbiteriana, que tinha ali na rua próxima à igreja de Santana, nós fomos na igreja Batista e na igreja Metodista, as 3. Fomos muito bem recebidas pelos pastores, mas eu tinha 28 anos, eu tremia um pouco, mas enfim. Quando Dom Paulo chegou em Santana, em 66 e 67, por conta desse trabalho do ecumenismo, que era da comissão aí do cardeal Rossi, nós organizamos a primeira, já existia aquela semana de orações pela unidade dos cristãos, e pela primeira vez foi organizada uma regional lá em Santana. E com uma reunião católica, foi tudo feito direitinho com a nossa pequena equipe. E eu fui conhecer Dom Paulo no domingo daquela semana, não me lembro se a abertura ou o encerramento, agora me foge. Em todo caso, foi na igreja do Menino Jesus, do tempo do Monsenhor Vitor, e esse bispo novo de Santana foi chamado a conhecer. E foi meu primeiro encontro assim de esbarrão com Dom Paulo. Já tinham contado para ele, tem essa moça assim, assim, assim. Mas aquele dia foi só isso, só um aperto de mão e tal. E já ouvia falar desse bispo e tal. Mas aí, ato contínuo, ele estava organizando a vida em Santana com a ajuda da assistente social, que era muito minha amiga Genoefa Frederico, que era dos mesmos movimentos dos quais eu participava. E através da Genoefa, com a ajuda dela, Dom Paulo foi organizando a equipe missionária, que a gente chamava só de equipe regional, mista de muitas pessoas, algum padre, algumas religiosas e a maioria de leigos, casais. Eu era uma das mais jovens, mas não era a mais jovem. Essa equipe foi treinada num curso que Dom Paulo organizou lá no Marilac. Aos domingos nós tivemos 60 horas
de treinamento em dinâmica de grupo, e depois ele nos passava também as noções sobre todos os documentos do concílio. Enfim, essa equipe foi, com esse bispo dinâmico, trabalhar as 40 e tantas paróquias da região nas missões do povo de Deus. E foi trabalhando na equipe, que como sempre em todas as coisas assim, era preciso alguém anotar, fazer função de secretário, etc. e tal. Eu fui ficando porque eu tinha facilidade para anotar e eu era a única que sabia datilografia e tinha máquina de escrever em casa. De forma que eu comecei a fazer ata de reunião. Gostavam. Numa dessas, a Genoefa, que era a ponte, ai, o bispo está precisando de alguém para bater máquina porque ele não tem mais tempo de fazer carta. Lá ia eu ajudar. Foi assim a minha introdução. No meu tempo livre, ajudando o bispo. Eu ia pegar um servicinho, na outra semana a Genoefa me chamava, eu pegava outro, e deu no que deu. Depois eu fui ficando, mas nunca deixando a minha outra profissão, que era de ganhar a vida, como eu costumo falar. Certo. Então, ao mesmo tempo que você auxiliava Dom Paulo, secretariava Dom Paulo, você ainda continuou atuando como nutricionista? Era, porque era o meu trabalho, esse era o meu trabalho para valer, porque eu, sendo a mais velha de uma família operária, que meus pais tiveram 5 filhos, meu pai, ele estava bem empregado e tal, hoje a gente chamaria de categoria de metalúrgico, ele era um operário qualificado, mas para os meus irmãos que vinham depois poderem estudar, meus pais de formação católica, assim, não, na época, colégio bom era colégio católico, mas só que era pagamento e grupo escolar era bom, mas não pagava. Mas então, meus pais fizeram muito sacrifício para a gente poder receber formação católica. E eu, como mais velha, fui percebendo que eu precisava ajudar a reforçar um pouco o orçamento doméstico, de forma que eu me formei ainda jovem, logo procurei trabalho, e a minha profissão foi nutricionista, porque eu fiz a formação para essa profissão. E aí, então, eu fui arrimo de família e nunca deixei, porque o meu trabalho daí de igreja era no tempo livre. Eu tive também a graça de poder trabalhar, assim, tipo meio expediente na profissão, de forma que todo o meu tempo livre eu fui deixando para atividade na igreja, e aí que entrou a ajuda Dom Paulo. E como é que quem é a Maria Ângela? Você foi casada, você foi solteira, como é que foi a sua vida? Eu nasci em São Paulo, nessa cidade, estudei aqui, me formei aqui, comecei a trabalhar sempre aqui. Meus pais se conheceram e se casaram nos anos da década de 1930 em Santana. Minha mãe era filha de Maria, meu pai era congregado mariano. Naquele tempo, os movimentos fortes, né, de leigos na igreja, lá que eles se conheceram. Os padres saletinos ainda eram aqueles padres franceses. O mesmo padre que fez o casamento deles em 38 foi o padre que me batizou em Santana, um ano depois, quando eu nasci. E assim foi, então, a família operária, né? Meu pai era italiano de nascimento, com aquela história de comum aos que fugiram da guerra. Meus avós vieram da Itália nos anos 20, meu pai ainda tinha 8 para 9 anos, ele era o caçula de uma grande família, né? De forma que até por isso eu tenho dupla cidadania, o meu pai é italiano mesmo. Mas minha vida foi normal assim, de sempre trabalhar e de ir na igreja ser voluntária, que eu acabei ficando a vida toda, porque eu fiquei com Dom Paulo ainda enquanto ele foi bispo auxiliar, né? De 67 que eu comecei, até 70, quando o Papa o chamou para ser o sucessor de Dom Agnello Rossi. Quando a nossa equipe, que já estava super entrosada com ele, foi se despedir dele,
porque agora ele ia para o Palácio, ia ser arcebispo de São Paulo. Nós sentimos muito, porque a gente estava ele marcou muito a vida da gente, assim, com a equipe missionária, saindo todas as noites. Naquele tempo a gente saía à noite sem medo. Todo mundo se reunia na casa dele, ali na Amaral Gama, e o japonês da tinturaria próximo, o Ricardo, que trabalhava com o próprio pai na tinturaria, ele disponibilizava a Kombi, ninguém tinha carro. Lotávamos a Kombi ali, íamos para as missões toda noite, foi um tempo maravilhoso, né? E quando nós fomos nos despedir dele, porque ele ia ser arcebispo de São Paulo, quando chegou a minha vez, ele falou: ué, mas você não vai me ajudar mais? Eu falei: mas como, Dom Paulo, eu preciso continuar trabalhando, e agora o senhor ficou importante, não é mais, né? Ah, não, mas só se você não quiser ou não puder, mas para mim é a mesma coisa, só muda o endereço. Bom, lá fui, fiquei 40 anos, como você já falou, né? Mas fiquei nas duas coisas, porque como nutricionista eu me aposentei, porque ele quis sempre do mesmo jeito, ele quis só meio expediente, eu ia na casa dele prestar serviço, almoçava com eles e ia para o meu outro trabalho à tarde. E eu me aposentei de nutricionista em 91 e continuei com ele meio período. Depois ele ficou emérito em 98 e ainda continuei enquanto ele ficou na vida pública. Você me falou que é nutricionista, você tem um livro publicado como nutricionista. Pois é, porque eu trabalhei, metade dos meus anos de nutricionista eu trabalhei em casas de saúde, hospitais, então era aquela responsabilidade assim, gerencial, digamos, pelo serviço de nutrição, a dieta. Mas depois eu trabalhei a outra segunda metade dos meus anos no SENAC. Aí a atividade era docente, eu dava aulas, treinamentos em nutrição, e por conta da atividade docente, o que era simples apostilas dos anos 70, elas foram sendo melhoradas, como todos os que eram monitores, né, em todas as áreas. Depois, um belo ano, lá o SENAC, que é uma instituição grandiosa, criou uma editora, as apostilas foram sendo aprimoradas e viraram livros didáticos, que vendeu muito, por isso eu tenho aquele livro feito de acordo com o currículo de nutrição para a formação de técnicos em enfermagem. Então, em especial, foi muito vendido como livro didático. Tá certo. E agora, assim, você praticamente dedicou a sua vida toda à igreja, dedicou sua vida a Dom Paulo. E você olhando para trás na sua história, olhando aquilo que você viveu, você se arrepende de alguma coisa, de não ter feito alguma coisa da sua vida? Eu acho que, para ser bem honesta, não me arrependo. Eu tenho muito mais forte em mim uma profunda gratidão a Deus pelo jeito que Ele foi me conduzindo, porque eu não procurei e acabei descobrindo no passar dos anos o privilégio, a graça imensa que foi de estar perto, servindo a esse grande homem de Deus que é Dom Paulo, sabe? Eu não sei, se eu posso me arrepender de alguma coisa, de não ter colaborado melhor quanto ele precisava. Mas eu aprendi muito. Dom Paulo para mim é escola, é universidade, sabe? Então é um privilégio assim que só cresce dentro de mim à medida que eu vou ficando mais velha e olhando para trás, né? Certamente foram muitas experiências, foram muitas histórias, mas alguma coisa que tenha marcado a sua vida de forma que você possa dizer: esse foi o momento mais feliz da minha vida. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Eu começaria por... Bom, da minha vida como um todo, então é para ser bem assim, completo. Eu agradeço lá na origem, cada vez que eu entro na igreja de Santana, eu olho para aquela pia batismal, eu agradeço a graça de ter nascido na família que eu nasci, porque é a graça da transmissão da fé.
católica que eu recebi dos meus pais, na simplicidade deles, a minha vocação pessoal. Você tinha perguntado no começo se eu fui casada. Não, eu sou solteiro até hoje e a minha vocação é de consagração. E aí tem outro mistério. Eu tive 4 tias religiosas, irmãs do meu pai, que elas tinham uma esperança. Elas eram todas mais velhas que meu pai. Portanto, na nossa infância, eu digo nossa, porque éramos muitos primos e primas morando na mesma rua ali. E quando essas tias vinham, porque elas eram do interior do estado, era uma festa. E elas tinham aquela esperança de que algumas sobrinhas, ao menos uma ou duas, fossem para a mesma vocação delas e tal. E os meninos também para ser padres, porque teve padres na família também. Não na minha, mas meus primos. Tudo por causa da forte influência religiosa dos italianos, da família do meu pai. Mas eu que sabia que a minha vocação era de consagração, mas e portanto não para casamento, embora na juventude tenha tido tentativas de rapazes, no tempo de estudante. Teve rapaz que foi até falar com meus pais em casa se eles achavam que eu podia ser namorada. Mas tinha alguma coisa que me dizia não, e sempre conversando, confessando com os padres da época, saía assunto quando era a idade da vocação, né? Mas eu tinha assim uma espécie de bloqueio, mas eu não quero, eu queria me consagrar, mas não ir para convento. A coisa de sair de casa me dava uma espécie de bloqueio que eu não sei explicar, mas que existiu. Mas então, no fim, até nisso foi uma graça. Depois, com Dom Paulo, descobri a forma de consagração leiga, que ele foi pioneiro também nisso, né? No começo dos anos 70, que foi a partir do Concílio Vaticano e que hoje está crescendo no mundo todo. Então eu tenho essa alegria também. Na sua convivência, principalmente com Dom Paulo, ali naquele momento do governo militar, daquelas investidas, daqueles abusos, Dom Paulo foi um grande nome no combate aos abusos no governo militar. Em algum momento você sentiu medo por estar ali próximo a Dom Paulo, por ser muito próximo a ele, com as ameaças que ele sofria? Você sentiu medo? Olha, por muitos e muitos anos, vocês vão se admirar, mas eu não sentia medo, nem eu, nem as irmãs da casa, as religiosas, nós formávamos a pequena família do dia a dia dele. Embora muitos anos depois do Palácio Pio XII, por que a gente não tinha medo? Pelo jeito dele ser dentro de casa, jovial, alegre, descontraído, sempre assim, com aquela forte espiritualidade, oração, as missas que ele celebrava. Ele sabia criar um clima que não tinha espaço para ninguém ter medo ali perto dele, né? Mas muitos anos depois, acho que já no Sumaré, quando ele foi do palácio para lá, ele começou de vez em quando falar assim, confidencialmente, ele falava: sabe que eu tinha medo na época de tal ou tal general, mas eu tinha medo não por mim, eu estou sempre na mão de Deus, e se quisessem me pegar, eu estou sempre na catedral, mas por vocês, porque eu sabia, tinha informações que às vezes eles não pegavam um cardeal porque ia ser complicado por causa da influência, da repercussão internacional, mas eu tinha medo que eles pegassem gente de perto, assim. Mas isso, eu lembro que eu me espantei quando eu ouvi isso pela primeira vez, porque eu me percebi, puxa, eu nunca senti medo e ele tinha medo, que coisa, foi uma admiração assim. Mas é claro que teve dia, eu lembro de ao menos um medo meu pessoal, que eu confesso aqui agora, sem nenhum constrangimento. O famoso culto ecumênico dessa catedral do dia 31 de maio de 75, pelo Vlado Herzog, que é histórico, que tem sido relembrado por tantos, e ainda domingo aqui pelo pastor metodista que estava presente. Os depoimentos são lindos todos, porque aquilo é histórico.
Aquele dia, São Paulo em 75, morava já no Sumaré, ali na travessinha da Doutora Arnaldo, perto da Igreja Nossa Senhora de Fátima. E eu tinha minha rotina de trabalho sempre. Mas naquele dia exato, era um dia diferente no meu emprego de nutricionista, porque não era dia normal de eu ir para os meus hospitais, que eu ia à tarde, porque era um dia que na entidade Sesc-Senac houve uma grande inauguração aqui em São Paulo do Centro Campestre do Sesc, lá perto da represa de Guarapiranga. Aquilo foi um acontecimento muito grande assim das entidades do comércio. E o presidente Geisel veio a São Paulo para aquela inauguração. Bom, mas isso é lá e foi festa o dia todo e todos nós que trabalhávamos fomos obrigados a ir, inclusive liberados do trabalho com ônibus fretados. Foi um esquema muito grande que o Senac do estado de São Paulo inteirinho veio para a cidade para aquela festa. Eu estava nessa, portanto foi um dia raro que eu nem na casa de Dom Paulo pude ir de manhã, mas eu sabia pelos dias anteriores do clima que estava, e o meu medo vem aí, naquele dia, sabendo que estava tudo tão tenso para acontecer algo nessa cidade, que você sabe pela história, que até os secretários de governo foram tentar dissuadir Dom Paulo de fazer o culto, porque eles falavam que para cada grito que fosse dado ia ter 500 policiais, quer dizer, como quem diz, vai arrebentar tudo e o senhor vai ser o responsável, e o Dom Paulo ficou firme. Que o pastor vai onde as ovelhas estão em perigo, aquilo é muito lindo, comovente. Então, aquele dia eu me lembro da minha memória que eu sentia um grande medo já no dia anterior e o meu medo foi mais forte dentro de mim, que eu pensava, ainda bem que tem a festa, que eu vou estar longe da casa, porque eu tinha um medo assim que olha, eu me arrepio de lembrar, porque aquele foi o medo que eu me lembro até hoje. Um momento de silêncio para se criar clima de oração e de solidariedade entre os homens com Deus. Eu não vim ao culto ecumênico porque eu estava lá vendo Roberto Carlos cantar na parte da tarde, que nós ficamos o dia todo na festança daquele centro campestre, com a programação que durou o dia inteiro, né? E aí no dia seguinte eu fui saber das coisas, mas é um medo que eu me lembro do dia 31 de outubro de 1975. E olhando toda a sua história, tudo isso que você viveu, essa situação política do país, como você sempre, como me disse, envolvida na vida da igreja, envolvida na ação católica, envolvida ali muito próxima a Dom Paulo, qual a análise você faria da atual situação no nosso país? Não só politicamente, economicamente, mas o que você acha que está faltando no nosso país hoje? Nossa, meu Deus do céu, toda a pregação de Dom Paulo vem nessa hora. Quanto ele sonhou, ainda ontem eu estava lendo mensagens dele por ocasião dessa festa de São Paulo, coisas que ele escreveu na autobiografia, que no sentido da democracia, né? Que a democracia se constrói na solidariedade. E o que a gente está vendo no nosso país, para mim, é de preocupar muito, mas de uma clareza que é o pecado social que está aí em tudo, né? Em tudo. E eu vejo agora o Papa Francisco, eu rezo tanto pelo Papa Francisco. Dom Paulo era uma espécie de precursor dele aqui em São Paulo. Eu sinto, eu percebo isso. E tudo que o Papa está fazendo e rezando, e não só agora do nosso país, porque no mundo tem problemas gravíssimos, né? É o mundo sem Deus que está mostrando a face cruel.
o sonho de Deus, né, que não se realize por causa do pecado humano, das divisões, né, das misérias desse mundo. Então, nosso país não está fora disso. Quanto que falta e, portanto, a minha crença na evangelização, na esperança que Dom Paulo pregou, só fica mais forte. A gente não pode desistir apesar de tudo. Rubens. Agora, só para nós terminarmos, o que você diria às pessoas que estão em casa, às pessoas que nos acompanham agora? O que você, olhando as novas gerações que estão chegando, a forma com que a sociedade está se construindo, o que você diria a essas pessoas? Ai, meu Deus, acreditem sempre nos valores da família, da educação, do evangelho, quem for católico, quem for cristão, né? Invistam, transmitam para os jovens esses valores que a nossa geração recebeu, que os nossos profetas da igreja pregam. Nós temos ótimos bispos nos meios de comunicação agora, e com tanta facilidade de fazer chegar esses valores a tantos. Tem os dois lados da moeda, né? Mas a gente tem que ficar sempre firme no bem que pode ser feito e ir em frente com muita fé e coragem e ânimo. Eu quero te agradecer essa oportunidade de ouvir um pouquinho. Eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui a tarde toda, nós ouviríamos histórias de Dom Paulo. Muitas histórias que penetraram também a sua vida, que fizeram parte da sua vida. Eu quero te agradecer por essas palavras, por essa experiência que você partilhou com a gente. E que Dom Paulo também esteja sempre olhando por você. Ele está rezando por nós todos. Ele é o nosso santo que está no céu nos protegendo agora. Muito obrigado. Muito obrigada também a TV Ultrafarma e a você. Aproveitando que você é nutricionista, você sabe da importância das vitaminas, dos sais minerais, dos suplementos na nossa saúde, no nosso dia a dia, no corre-corre. Então, pensando nisso, o seu Sidney Oliveira desenvolveu uma linha de vitaminas, de suplementos. Então agora o pessoal que está em casa vai acompanhar um recadinho da linha Sidney Oliveira e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Isto. Anda, moleque, vai pra vida, não pense. Levanta a cabeça, encara de frente. Não chora, seu destino não é diferente. Corre, garoto, se benze, vai na sorte. Confie no jogo, seu Deus é forte. Quem grita seu nome é seu passaporte. Voa, Neymar Júnior, dribla, passa por cima. A bola é sua melhor obra-prima. O que vem de dentro é sua autoestima. Sidney Oliveira, Made in USA. Seja sempre o seu melhor. Nós estamos de volta com o nosso programa. Falamos diretamente da Catedral da Sé, nesse programa especial onde queremos ouvir a voz da experiência daquelas que estiveram próximas a Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, continuando com essa homenagem, agora eu quero conversar com a dona Ana Flora Anderson. Boa tarde, professora. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. A senhora está com quantos anos agora? Eu, 81. 81 anos. E a senhora é da onde? Nascida onde? Eu nasci em Nova York, nos Estados Unidos. E está aqui no Brasil há quanto tempo? 57 anos. E como é que a senhora conheceu Dom Paulo Evaristo Arnes? Bem, a história é longa, né? Quando eu saí da faculdade, eu fui fazer pós-graduação na Universidade de Michigan. E lá tinha 1000 brasileiros estudando na pós-graduação. Eu me dava bem com eles e os professores me pediram para me formar, para voltar
e ser coordenadora da pastoral dos estudantes. Então eu ganhei uma bolsa Fulbright para estudar na USP, e com Sérgio Buarque de Holanda. E naquela época, o cardeal Mota era o arcebispo de São Paulo e ele acreditava muito em missionários leigos. Então, todos os feriados e férias, todo mundo no pensionato, a gente entrava numa perua e ia para o interior de Rio, Minas, Goiás, e eu fiquei conhecendo o arcebispo Dom Agnello Rossi, que era bispo de Barra de Piraí. E CNBB o mandou para uma reunião em Nova York, mas eles me pediram se meus pais poderiam ajudá-los, que eles fizerem. Eu estou só dizendo isto porque muitos anos depois, quando ele era cardeal de São Paulo, eu tinha voltado de Jerusalém, onde eu estudei a Escritura, né? Mas as paróquias não estavam me pagando para viver. Então o Frei Gorgulho foi falar com Dom Agnello se seria possível eu dar aula no Seminário Central do Estado de São Paulo, que hoje é a Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Mas eu adoro esta história. Dona Agnello falou, claro que ela pode, os pais dela são tão simpáticos. Então foi logo depois disso que Dom Paulo entrou. Ele ficou até surpreso quando o Frei Gorgulho me apresentou como professora na faculdade. Mas Dom Paulo falou logo, olha, Frei Gorgulho, o Vaticano II pediu para a gente evangelizar os pobres, mas eu quero que o senhor faça um programa para que os pobres se tornem evangelizadores. E Frei Gorgulho falou, eu posso convidar a Ana Flora porque ela é comunicativa. Dom Paulo falou, vai. Nós criamos um programa de 8 semanas. A gente passava o fim de semana com equipes de todas as regiões, que naquela época era Osasco, Santo Amaro, São Miguel, além daquelas regiões de hoje. E depois, então, a gente ia cada semana, todas as noites, em cada região, para ouvir o povo pregando o Evangelho. Mas foi maravilhoso, viu? Mudou a minha vida completamente. Mesmo a maneira de dar aula na faculdade, agora a gente não imitava mais os professores europeus, mas pregava a partir daquilo que você sentia no povo. E agora a senhora me falou que estudou, que veio aqui para a USP, que dava aula para os seminaristas, que ajudava com o povo. Qual que é a sua formação acadêmica? Quais foram os estudos que a senhora realizou durante a sua vida? Bem, primeiro, na primeira faculdade, eu fiz Ciências Sociais. Mas nos Estados Unidos, em universidades católicas, você precisa fazer 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Então, eu tinha esta base. Eu ganhei a bolsa para a Universidade de Michigan na mesma linha. Mas quando eu vim aqui, USP na época não tinha Ciências Sociais. Então, o pessoal fez um programa, mas o professor Sérgio Buarque de Holanda foi o centro. Mas eu já tinha começado a trabalhar com Bíblia, com Frei Gorgulho, e ele então pediu uma bolsa para mim em Jerusalém. A Advenia deu a bolsa, e eu fiquei lá mais do que 2 anos. Então eu voltei para cá e comecei a lecionar. E a senhora participou da tradução da Bíblia de Jerusalém aqui? Bem, isto foi uma história, porque quando os paulinos pedirem a École Biblique lá de Jerusalém os direitos para traduzir em português, o diretor, Padre Pierre Benoit, disse: só se Frei Gorgulho e Ana Flora
fiquem responsáveis, porque nós tínhamos sido alunos dele, né? Então ele tinha confiança na gente, né? Agora, claro, eu não poderia traduzir do português, mas eu fiz uma grande parte da coordenação. Nós trabalhamos com padres de todas as congregações e com vários grupos protestantes também, né? Tinha uma variedade muito grande. E foram quantos anos lecionando? Quer dizer, na faculdade uns 30 anos. É por isso que eu ganho tanto beijo na catedral. A senhora ainda leciona hoje? Bem, eu dou cursos especialmente na Nossa Senhora de Fátima, nos sábados. Os próprios alunos votam no fim de cada ano o que eles querem aprofundar no ano seguinte. E nos tempos de Dom Paulo aqui, a senhora convivia muito próxima a ele, acompanhava o movimento da igreja aqui em São Paulo. Qual a experiência que a senhora viveu junto a Dom Paulo que mais marcou a sua história? Bem, eu acho que foi este trabalho junto com o povo, mas ao mesmo tempo, eu estava muito ligado aos dominicanos e o apoio que Dom Paulo deu para o pessoal, até as visitas que a gente fazia, era tudo muito especial por causa do jeito que Dom Paulo tinha para realmente atingir os presos. E o Vinícius Caldeira Brandt, um sociólogo de Sebrap, ele diz que quando ele foi preso, os prisioneiros estavam assim queixando, porque eram todos prisioneiros políticos. E alguém dizendo, o meu advogado não fez nada para mim. Então um falou aquela velha coisa que o povo fala, vai queixar com o bispo. E alguém virou e disse, mas gente, hoje em dia tem um bispo mesmo que a gente pode queixar, que ele vai nos ajudar. Então isto foi uma experiência muito grande. Mas para mim também, a confiança que Dom Paulo tinha em nós, quer dizer, ele nunca trabalhou sozinho. Quer dizer, se ele estava preparando um sínodo, uma reunião de Ceilão, ele pegava Frei Gorgulho, o Padre Comblan, etc., trabalhar. Ele confiava tanto em todos nós, que para a gente era uma coisa muito impressionante. O pessoal sempre diz que mulher toma segundo lugar na igreja, mas com Dom Paulo você sempre sentia o que você tinha para oferecer, ele estava pronto para utilizar dentro da pastoral de São Paulo para o bem do povo. Já que a senhora tocou nesse assunto, a senhora acha que a mulher tem espaço na igreja? A senhora vê a igreja como uma instituição que não dá abertura, que não dá espaço para a mulher? Não, eu acho que depende de como a gente vê este problema. Quer dizer, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas que trabalham na igreja são mulheres, então seria ridículo dizer que não tem espaço. Agora, vamos dizer, na faculdade de teologia, eu fui a primeira mulher, mas agora, então, todas as faculdades têm professoras mulheres, não tem problema nenhum. Agora, com o Papa também, ele está tentando um bocadinho, naqueles grupos que trabalham na cúria, etc., de incluir mulheres também. Eu acho que é uma coisa que vai crescendo dentro da igreja. E a senhora, dentro dessa situação, certamente a senhora foi a primeira mulher em muitas situações, não só dentro da vida da igreja, mas na universidade. A senhora via, de alguma forma, algum preconceito, alguma rejeição à figura da mulher na universidade, na vida da igreja? Olha, vamos dizer, quando eu comecei a lecionar lá na faculdade de Ipiranga, anos depois, um padre falou para mim
que naquele primeiro ano de 70, quando o diretor entrou na sala de aula e disse, o ano que vem, uma mulher vai dar aula do Novo Testamento. Ele disse, nós nos sentimos envergonhados. Mas eu tenho a impressão que isto não durou muito tempo. Eu acho que, vamos dizer, naquela época, talvez se via mulher na igreja como catequista. Então eles achavam que estavam ganhando coisa de segunda categoria. Mas eu acho que com o passar do tempo, isto mudou. Mas nas universidades, assim, na USP, na Universidade de Michigan, St. John's em Nova York, eu nunca senti isto. E a senhora vivendo todo este tempo aqui no Brasil, acompanhando o desenvolver da nossa história, o que a senhora diria sobre o atual momento que nós estamos vivendo? O que a senhora acha que está diferente? O que a senhora acha que está faltando no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo de hoje? Eu acho que nós estamos passando, como todo mundo sabe, por uma época muito difícil. Muita gente fala para mim, porque eu sou norte-americana, como é que aquele povo votou naquele Trump, que o povo não gosta muito dele. Mas eu pessoalmente acho que tem um povo que está com raiva porque a vida está ficando cada vez mais difícil em vez de melhorar. Por que ele fala com raiva? Eu acho que não é tanto o conteúdo, mas eles se lançam junto com ele na raiva que ele passa para eles. Agora, eu acho que entre nós temos um povo que está com raiva também. Agora, vamos dizer, no passado, tantas vezes surgia alguém que dava esperança para o povo. Agora, no momento, é um pouco difícil, mas a gente precisa ter, como Dom Paulo diz, esperança. E, além do mais, o próprio povo participando cada vez mais. Eu tenho um amigo que cada vez que ele escuta alguém falando mal do Congresso, etc., ele sempre diz, e quem é que votou neles? Quer dizer, a nossa participação também vai fazer uma diferença muito grande. E a senhora, como grande teóloga que é, grande estudiosa das ciências de Deus, da religião, grande participante na vida da igreja, o que a senhora acha em relação ao mundo de hoje, em relação à fé, à situação da fé no mundo de hoje? Isto também eu acho que é muito difícil a gente julgar em geral, porque por um lado, eu acho que, vamos dizer, o que pessoas aceitavam superficialmente no passado, agora eles estão aprofundando mais, e é uma fé mais viva. Agora, por outro lado, a gente que tem muito contato com universitários, etc., eu acho que às vezes a nossa linguagem, o vocabulário assim, da pregação, da liturgia, não ajuda quem é mais jovem a realmente entender o que este mistério significa. E é por isso que eu acho que muitas vezes o pessoal não frequenta mais a igreja, etc. Agora, sempre que você tem pessoas, seja padres ou leigos que trabalham junto com jovens, e tem o dom de falar de mistérios de uma maneira que os jovens e até jovens adultos possam entender bem, eu acho que sempre tem um aprofundamento de fé. Mas eu conheço muitas famílias que ficam muito tristes porque os filhos ou os netos não frequentam mais a igreja. A senhora vindo de fora do país, como que a senhora se sentiu aqui no Brasil? Bem, porque eu fui para um pensionato que pertencia ao movimento leigo, o movimento do Grau.
E a maioria das moças que moravam lá eram todas assim, praticamente mineiras ou do interior de São Paulo, que estavam estudando aqui, ou na USP, ou na época eles falavam em São Bento, aqui seria PUC. Mas o pessoal realmente, desde o começo, todo mundo recebeu muito bem. E também, vamos dizer, com os padres dominicanos, etc., Frei Carlos Josafá e vários outros, tinham movimentos assim sociais muito fortes naquela época, e eles também incluíam a gente em tudo que eles estavam fazendo. Eles foram realmente muito sérios, muito acolhedores. Realmente foi muito bom. E o que a senhora diria sobre, se a senhora tivesse que resumir, quem foi Dom Paulo Evaristo Arnes? Para a senhora, para a igreja, para o Brasil, o que a senhora diria? Essas coisas são sempre difíceis, porque o que está no coração é a amizade de Dom Paulo, como ele recebia e tratava a gente. Ele, com Frei Gorgulho, eles viajavam sempre para Roma, para reuniões, ou para Puebla, ou São Domingos, ou seja o que for. E, vamos dizer, a confiança que ele tinha, como eu falei antes, era uma confiança que surgia da amizade. Agora, vamos dizer, objetivamente falando, quer dizer, é o que Dom Paulo fez na linha pastoral. Claro que a influência dele no social, no político, era muito importante, mas o que ele fez para a igreja, comunidades vivas, etc., ele ia de lugar em lugar na periferia inteirinha, e ele conseguia comunicar com o povo, e fazer o pessoal sentir amado, importante, necessário. Isto é um dom, viu? Você pode ter uma pessoa que é um santo, mas não tem esta capacidade de atrair o povo e fazer o povo sentir que eles são tão importantes, para Cristo, para a igreja, para a cidade. Eu acho que isto foi um grande dom. Agora, tem pessoas como o professor Roberto Romano, lá do Unicamp. Quando a gente fala sobre Dom Paulo com ele, que ele foi preso também, ele simplesmente diz: eu devo tudo, porque eu não estaria vivo se não fosse ele. Então, vamos dizer, tem tanta coisa que a gente pode dizer. E o que a senhora diria para as pessoas que nos acompanham agora, pessoas que estão em dificuldades, pessoas sem esperança, pessoas sem rumo na vida? Qual conselho, de acordo com a sua experiência de vida, com tudo que a senhora viveu, que a senhora daria para essas pessoas? Eu acho que todo mundo sempre fala da palavra de Dom Paulo, de esperança e inesperança. Mas a outra palavra que ele falava sempre para a gente, saindo da sala, era coragem, coragem. E eu acho que coragem nasce de participação. Se a gente só queixa sobre a situação, seja econômica, social, seja o que for, não vai mudar. Tem que participar, ter esperança, ter coragem e dar uma parte do seu tempo para participar no processo. Tá certo, professor. Eu quero agradecer à senhora essa oportunidade de partilhar um pouquinho da sua experiência com Dom Paulo, mas também da sua vida. A senhora foi uma mulher que, desde a juventude, desde a entrada na universidade, batalhou, trabalhou não só pela igreja, mas também trabalhou pela formação de tantas pessoas, não só a formação acadêmica, mas a formação humana. A gente escuta tantas pessoas, desde criança eu ouvia sempre falar da professora
Ana Flora, quanto a senhora acrescentou, quanto a senhora ajudou as pessoas a crescerem humanamente. Depois, a teologia, o conhecimento da filosofia, das ciências sociais, isso vem depois, mas a nossa colaboração para que as pessoas crescessem humanamente falando, isso a senhora fez muito. Então é uma alegria muito grande, é uma honra muito grande poder conversar com a senhora e ainda poder partilhar dessa figura que foi tão importante nas nossas vidas, que foi Dom Paulo Evaristo. Então, muito obrigado, senhora. E nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. A professora falava aqui da importância da evangelização, de fazer o evangelho chegar às pessoas, e a Ultrafarma vem desenvolvendo um trabalho nesse sentido, buscar fazer com que as pessoas conheçam cada vez mais o Evangelho, através das inúmeras transmissões, dos inúmeros programas religiosos que apoiam. Então, preste atenção nesse recadinho da Ultrafarma e daqui a pouquinho nós estamos de volta. João começou sua carreira aos 13 anos. Era uma criança prodígio. Aos 18, já estava tocando lá fora, com apresentações sempre lotadas. Ele e seu piano eram elogiados pelos jornais mais importantes do mundo. Porém, em 2002, João teve que se separar da música por problemas de saúde. E você acha que isso fez seu sonho terminar? 2 anos depois, ele voltou aos palcos. Agora, ele era maestra. Sua vida virou filme, idealizou uma fundação, juntou o clássico com o samba. E quem olha para o João, nota que as palmas não têm hora para terminar. A música venceu. A Ultrafarma cuida do maestro João Carlos Martins e de você. Ultrafarma, porque o show da vida tem que continuar. E nós estamos de volta com o nosso programa. Eu quero agradecer a você que esteve conosco, a você que acompanhou este programa A Voz da Experiência Especial. Nós homenageamos hoje a grande figura de Dom Paulo Evaristo Arnes, importante não só para a Igreja no Brasil, mas sobretudo para a construção da nossa história. Todos nós sabemos da grande colaboração que ele trouxe para a história do nosso país. Então fica aqui registrada a nossa homenagem a este grande homem, a este grande brasileiro. E se você que nos acompanha conhece algum trabalho que acolha idosos, um trabalho voltado aos idosos, envie para a gente um e-mail através do nosso e-mail rubens.cruz@ultrafarma.com.br. Indique um trabalho para que nós possamos conhecer, para que a gente possa cada vez mais valorizar a experiência dos nossos idosos. E como sempre dizia Dom Paulo, desejo a vocês que caminhemos de esperança em esperança com muita coragem. Até o próximo domingo, se Deus quiser.